Existe um comportamento silencioso quase proibido que transforma qualquer homem em alguém impossível de ignorar. Um gesto simples, porém calculado, que ativa o lado mais profundo do desejo feminino, aquele lado que ela mesma tenta esconder. Maquiavel ensinou que o poder nunca está em perseguir, mas em ser perseguido. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Quer ouvir a verdade que os outros escondem? Então presta muita atenção no que vou te falar nesse vídeo. Existe uma verdade silenciosa que quase nenhum homem percebe. Uma mulher nunca corre atrás de alguém que tenta conquistá-la. Ela corre atrás de alguém que a intriga. Pessoas previsíveis são descartáveis, mas quem mexe com a estrutura emocional dela se torna impossível de ignorar. É aí que começa o jogo maquiavélico que poucos entendem. Para fazer uma mulher correr atrás de você para sempre, você não precisa ser perfeito. Precisa ser uma presença que ela não consegue decifrar. E tudo que o cérebro não entende, ele tenta perseguir, resolver, possuir. O instinto de atração feminina não é lógico, é estratégico. E quando você domina essa lógica, você para de ser mais um e se torna a exceção que ela teme perder. O erro que quase todos cometem é tentar ser o homem correto, atencioso, sempre disponível. Isso desperta gratidão, mas nunca desejo. Maquiavel já explicava que quem dá demais se torna irrelevante, porque aquilo que é abundante perde o valor. O que prende a mente de uma mulher não é o excesso de presença, mas a precisão da presença. Quando você aparece, o impacto precisa ser tão grande que ela sinta falta mesmo quando tenta te esquecer. Isso não se conquista com romantismo, mas com postura. É a sensação de que você tem um mundo interno próprio, independente dela, que a puxa como um ímã silencioso. Você não busca aprovação. Você não corre atrás. Você não tenta provar nada. E essa ausência de necessidade é o que mais a enlouquece, porque desafia o ego dela e desmonta suas defesas emocionais. Toda mulher testa. Não porque seja manipuladora, mas porque precisa saber se você é emocionalmente forte o suficiente para liderar o jogo. Quando ela demora para responder, provoca, age fria, é apenas um experimento para medir o impacto que tem sobre você. Se você reage, perde. Se você mantém a compostura, desperta algo muito mais profundo. Respeito. E com respeito, vem atração. O que ninguém te contou é que uma mulher não corre atrás pelo que você mostra, mas pelo que você esconde. Ela não quer previsibilidade, quer mistério, quer sentir que ainda não te possui completamente. Isso ativa um instinto antigo, quase animal de conquista. Quando ela percebe que ainda não tem controle emocional sobre você, começa a tentar. Primeiro de forma sutil, depois de forma explícita. Maquiavel ensinaria: controle é sempre mais poderoso quando não parece controle. Para construir essa dinâmica, você precisa dominar o ritmo da sua presença. Uma mulher nunca deve saber exatamente quando você vai aparecer, mas sempre deve perceber que quando você aparece, você altera o clima emocional dela. Esse equilíbrio entre distância e impacto é o que cria vício emocional. Não seja constante, seja marcante. Não seja óbvio, seja inesquecível. Quando você entrega intensidade e depois desaparece para cuidar da sua vida, ela se pega pensando em você sem querer. Ela sente a falta do que você faz sentir, não de quem você é. E isso é mais forte que qualquer beleza ou frase bonita. É química psicológica pura. Mas aqui está o segredo que quase ninguém tem coragem de admitir. Para que uma mulher corra atrás, você precisa ser capaz de suportar o desconforto emocional que a maioria dos homens não aguenta. A arte do silêncio, a frieza calculada, a paciência estratégica, tudo isso exige coluna emocional. Se você desmorona na primeira provocação, ela te marca como fraco. Mas se você se mantém firme, ela começa a perceber que você é raro. E tudo que é raro se torna desejado. O ser humano só valoriza aquilo que teme perder. Se você é impossível de perder, também é impossível de desejar. O ponto central dessa primeira parte é simples. A mulher corre atrás do homem que não se ajoelha diante dos seus testes, que não implora, que não se perde. O homem cuja presença é forte e cuja ausência é ainda mais poderosa. O homem que mantém sua essência intacta, mesmo quando ela tenta balançá-lo. Esse é o tipo que fica impregnado na mente dela, que volta nos pensamentos mais silenciosos, que surge nos momentos em que ela jura que já esqueceu. É esse tipo de homem que Maquiavel escreveria sobre se falasse de sedução hoje. O homem que governa sem precisar levantar a voz. O homem que conquista sem precisar correr. O homem que faz uma mulher correr atrás porque, no fundo, ela sente que perder alguém assim seria imperdoável.
E mulheres não suportam perder o que sabem que nunca terão de novo. Uma mulher só começa a correr atrás de um homem quando sente que ele escapa pelas frestas do controle que ela tenta impor. Esse ponto é crucial. Não é sobre ser indiferente, é sobre ser indomável. A mente feminina não se conecta com aquilo que se entrega fácil demais. Conecta-se com aquilo que parece tocar um território que ela não consegue dominar. Quando ela olha para você e percebe que sua atenção não se compra com elogios, que sua energia não se dobra com carência e que suas emoções não são facilmente manipuláveis, algo muda dentro dela. O cérebro dela cria uma pergunta silenciosa. Por que ele não reage como os outros? É essa pergunta que inicia a perseguição emocional, porque a busca pela resposta se transforma em fascínio. Mulheres sempre observam a estabilidade emocional de um homem. Sempre. E é aqui que quase todos falham. Qualquer sinal de desespero, ansiedade ou pressa entrega todo o seu poder. E o que é entregue cedo demais, jamais é valorizado. A frieza estratégica, por outro lado, é uma arma sutil. Não a frieza imatura feita para provocar ciúme barato, mas a frieza que nasce da capacidade de manter sua rota independente, mesmo quando ela tenta te puxar para o caos emocional dela. Essa frieza não repele, atrai. Ela se questiona por que não consegue te tirar do eixo, porque sua presença não é vulnerável ao humor dela. E quando você se torna emocionalmente imprevisível, ela começa a te estudar, te observar, te querer. O segredo, porém, é não demonstrar nenhuma necessidade. O homem que vive buscando validação se torna um espelho quebrado. Ela olha e só vê fragmentos, inseguranças, medos. Mas o homem que se quiser e se basta, o homem que vive por conta própria, que mantém sua mente, sua ambição e seu propósito como prioridade absoluta, esse homem cria um tipo de tensão que a maioria não sabe lidar. Ela não corre atrás de você por carência, mas por curiosidade. Ela quer entender por que você não se curva às dinâmicas emocionais que ela usa com todos os outros. Quer saber o que tem dentro de você que a desafia de forma tão profunda. Isso se intensifica quando você domina a arte da presença seletiva. Mulheres não desejam homens que estão sempre por perto. Desejam os que surgem como um impacto e depois desaparecem para viver suas próprias vidas. Quando você aparece, você altera o clima. Quando some, você deixa um vazio que a faz sentir falta. E esse contraste, intensidade e ausência, impacto e silêncio, é o que cria o vício emocional que as faz perseguir. Mas para isso funcionar, sua ausência precisa ter peso. Não é ignorar por ignorar. É se retirar para crescer, produzir, evoluir. Sua vida precisa ser tão cheia de movimento, força e ambição que ela perceba que, por mais importante que seja, ela nunca será o centro de tudo. Existe uma estratégia que poucos homens dominam. Nunca competir pela atenção dela. Quando um homem tenta ganhar espaço disputando com outros, ele cai no jogo dela. Mas quando você age como se fosse natural que ela venha até você, algo muda. O cérebro dela interpreta isso como valor. O mundo dela pode estar cercado de opções, mas quando você se comporta como se fosse a opção e não a disputa, ela começa a ver você como o prêmio emocional. E o prêmio sempre é perseguido. Ser escolhido é normal. Ser desejado é comum. Mas ser perseguido, isso é reservado para os homens que conseguem inverter a dinâmica sem esforço aparente. E essa inversão acontece quando você aprende a nunca revelar tudo sobre suas intenções. Não responda de forma exageradamente rápida. Não exponha emocionalmente tudo o que sente. Não entregue todas as suas cartas. Uma mulher precisa sentir que sempre existe uma camada sua que ela ainda não alcançou. Quando você se torna totalmente acessível, ela perde o interesse. Mas quando existe profundidade oculta, algo que ela sente mas não entende completamente, ela se torna automaticamente envolvida. É a natureza humana. Perseguimos o que parece maior do que podemos compreender. A parte mais maquiavélica disso tudo é que você não força essa dinâmica. Você a encarna. Você vive como um homem que tem opções, ambições e presença. E, acima de tudo, vive como alguém que pode caminhar sozinho. Essa é a diferença entre um homem comum e um homem que uma mulher corre atrás. O comum teme a solidão, o raro a domina. E quando ela percebe que sua ausência não é um pedido inconsciente de atenção, mas um território natural do seu espírito, ela entende algo que a maioria dos homens nunca consegue transmitir. Você não pertence a ninguém. E exatamente por isso, ela quer te ter. No fundo, o que ninguém diz é que mulheres correm atrás de homens que não se dobram. Homens que mantêm a postura mesmo diante da beleza, do charme e dos jogos emocionais. Homens que têm alma forte, silêncio afiado e presença firme. Não é sobre tratá-la mal,
É sobre não permitir que ela conduza o ritmo. É sobre não ser moldado por suas emoções. E quando ela percebe que você é inquebrável, ela tenta quebrar a própria resistência para chegar até você. Ela passa a mandar mensagem primeiro, procurar assunto, buscar sua companhia. Porque sabe que se não fizer isso, outra mulher fará. E fará com prazer. Para fazer uma mulher correr atrás de você para sempre, é preciso entender um dos instintos mais profundos e menos comentados da psicologia feminina. Ela só se entrega emocionalmente a um homem que a desafia. Não de forma agressiva ou ignorante, mas de forma estrutural. Um homem que não se dobra, não se desmonta e não se perde. Um homem cuja presença é um convite, mas cuja essência é um território que ela ainda não conquistou. Isso desperta nela algo que vai além do desejo. Desperta ambição emocional. E quando uma mulher sente ambição ao invés de conforto, ela começa a te perseguir. O jogo nunca é sobre beleza. É sobre impacto emocional. Homens bonitos divertem por alguns dias. Homens emocionalmente raros são lembrados por anos. O que define a raridade? É simples. Ela não consegue te mover como move os outros. Ela percebe que seus testes, suas provocações e seus joguinhos não funcionam. O que funciona com 99% não funciona com você. E isso faz com que você se torne o único que ela realmente quer. Esse é o tipo de poder que não se compra, não se força e não se pede. Se constrói a partir de quem você se torna, não do que você diz. E existe algo ainda mais profundo. Mulheres desejam homens que carregam um tipo de escuridão controlada. Não uma agressividade destrutiva, mas uma intensidade silenciosa, uma força interna que ela sente, mesmo que você não demonstre. A presença masculina que mais atrai não é a do falador, do expansivo, do boa praça. É a do homem que observa mais do que fala, que enxerga mais do que revela, que se mantém calmo mesmo quando tudo à volta tenta tirá-lo do eixo. Ela sente essa força e sabe que um homem assim não é facilmente possuído, e aquilo que não se possui se persegue. É por isso que tantos homens fracassam, porque mostram demais cedo demais, revelam sentimentos antes dela sentir falta deles, entregam energia antes dela merecer, se apressam para validar, para agradar, para provar que são bons. Mas o que é oferecido sem resistência perde valor. Maquiavel diria que aquilo que vem fácil se torna invisível. A diferença entre o homem que ela esquece e o homem que ela persegue está na capacidade de controlar o fluxo emocional. Quando você entrega intensidade e depois recua para a sua vida, você cria uma escassez que desperta o instinto de caça emocional. Ela percebe que, se não se mover, te perde. E esse medo, somado ao desejo, cria o impulso da perseguição. E aqui está uma das verdades mais ocultas. Nenhuma mulher corre atrás de um homem que se entrega completamente antes dela. A perseguição emocional só existe quando você ocupa uma posição levemente superior no jogo de poder. Não é dominação tóxica, é dinâmica natural. Quando ela percebe que ainda não te conquistou, de verdade, emocionalmente, algo dentro dela se acende. Ela começa a investir mais, a se aproximar mais, a buscar sua opinião, sua presença, sua validação. Porque o desejo feminino não nasce da segurança completa, mas da incerteza controlada. Do eu quero ele, mas ainda não o tenho totalmente. A pior coisa que você pode fazer é se mostrar como alguém que precisa dela. A melhor coisa que você pode fazer é se mostrar como alguém que escolhe ela. A diferença é brutal. Quando você precisa, ela manda. Quando você escolhe, ela segue. O que mantém uma mulher investida é a sensação de que você quer, mas não necessita. Que você aprecia, mas não se ajoelha. Que você abre espaço, mas não entrega o trono. Essa postura muda tudo. Não existe mulher inacessível para um homem cuja ausência é mais poderosa que a presença de todos os outros. Mas essa ausência precisa ser construída de forma inteligente. Não é sumir como punição. É viver uma vida tão cheia que você simplesmente não tem tempo para ficar disponível 24 horas. É ter metas, projetos, treinos, negócios, progresso constante. É ser tão comprometido com sua própria evolução que ela entenda, para estar com você, ela precisa merecer um lugar na sua rotina. Isso não a afasta. Isso a puxa. Porque ela percebe que você não vive em função dela. E uma mulher respeita profundamente um homem que tem mundo próprio. Um homem que respira propósito, não carência. É nesse ponto que muitas começam a se aproximar voluntariamente. Mandam mensagens sem motivo, criam situações para te ver, buscam um pequeno espaço na sua vida. E cada sinal que ela dá é um termômetro emocional. Se você responde com desespero, estraga tudo. Se responde com calma, firmeza e interesse moderado, você fortalece a dinâmica.
O segredo maquiavélico é simples. Não dê a ela a intensidade que ela quer, dê a intensidade que ela precisa. Não alimente o ego dela, alimente o desejo. E desejo é alimentado pela dúvida, pelo mistério, pelo impacto emocional que você causa quando surge e pelo silêncio que você deixa quando some. No fundo, a mulher corre atrás do homem que se torna inesquecível. E ninguém se torna inesquecível por dizer coisas bonitas, mas por fazer ela sentir algo que nunca sentiu antes. A sensação de que está diante de alguém que não pode controlar, não pode manipular, não pode moldar. Quando você se torna esse tipo de homem, você deixa de ser uma opção. Você vira uma presença inevitável na mente dela. Uma presença que ela quer perto, mas teme perder. E esse medo é o combustível do desejo feminino mais primitivo. Existe um momento específico, quase invisível, em que a psicologia feminina muda completamente. É quando ela percebe que você não depende da reação dela para continuar sendo quem é. Enquanto a maioria dos homens se molda ao humor, às respostas e às atitudes de uma mulher, você permanece imutável, como se estivesse em outro nível emocional. Isso cria um tipo de impacto que ela não controla. E tudo que uma mulher não controla, ela tenta controlar. A perseguição nasce exatamente desse ponto. Não de uma paixão romântica, mas de uma necessidade psicológica de entender e possuir aquilo que escapa do seu domínio. É aqui que nasce a dúvida mais poderosa que pode existir na cabeça de uma mulher. Por que ele não se dobra para mim? Essa dúvida não só a intriga, ela a consome. Ela começa a perceber que você não reage aos testes, não se desespera com o silêncio, não treme diante de provocação. E quanto mais ela tenta te balançar, mais percebe que não consegue. Isso ativa nela um instinto profundo, quase ancestral, de tentar conquistar o tipo de homem que os outros não são. Ela vê valor onde percebe resistência, porque resistência emocional masculina é rara. E tudo que é raro se torna precioso. E nesse processo, acontece algo maquiavélico e sutil. Você a conduz emocionalmente sem nunca mostrar que está conduzindo. A arte da sedução masculina não é sobre palavras, é sobre atmosfera. Quando você aparece com calma, postura reta, olhar firme, ela sente algo. Quando você some por alguns dias para viver sua vida, ela sente outra coisa. Quando você volta, sente novamente. E quando você desaparece outra vez, sente ainda mais. Ela fica presa nessa dança de impacto e ausência. É um pêndulo emocional. Cada movimento seu desloca algo dentro dela. E a intensidade cresce até o ponto em que ela precisa agir para aliviar o desconforto que você gera. A grande verdade é que uma mulher não corre atrás porque gosta de correr atrás. Ela corre porque a mente dela não consegue aceitar a perda de algo que considera valioso. E valor para uma mulher não é o quanto você a ama, mas o quanto você mantém seu eixo. O homem que sobrevive ao teste é o homem que ela quer. O homem que desaba é o que ela descarta. A sedução, no fundo, é um exame psicológico contínuo, e você passa em todos quando mantém a compostura diante das tempestades que ela cria para te testar. Isso não é jogo sujo, é natureza humana. E nada intriga mais uma mulher do que um homem que não cede à pressão emocional. Quando ela reclama esperando que você implore atenção, mas você responde com tranquilidade, ela sente uma mistura de frustração e admiração. Quando ela tenta te provocar com insinuações e você permanece centrado, ela percebe que perdeu uma arma. Quando ela dá sinais ambíguos e você age como quem tem outras opções, ela começa a perceber que você não é mais um. A sensação de ele estar acima da média começa a corroer as certezas dela. E quanto mais isso acontece, mais ela investe em você, mesmo sem perceber. Um erro fatal que muitos cometem é tentar provar valor. O verdadeiro valor não se prova, se demonstra em silêncio. É a forma como você cuida da sua vida, não o discurso sobre ela. É a forma como você se veste, olha, anda, trabalha, se cala. É o respeito que você exige sem precisar exigir. O que atrai uma mulher não é o que você diz que é, mas o que ela sente quando está na sua presença. Essa sensação é impossível de falsificar. Ou você carrega uma energia de homem forte, ou parece um menino procurando aprovação. E mulheres sentem isso de longe. Outro ponto maquiavélico. Nunca permita que ela saiba exatamente o quanto você gosta dela. Não esconda de forma infantil ou dramática. Esconda com naturalidade. Demonstre interesse suficiente para manter a atenção, mas nunca a intensidade que a faz sentir completamente segura. O desejo feminino se alimenta da dúvida. Quando ela não sabe se já te tem, ela tenta te ter mais. Quando acha que te conquistou por completo, relaxa. O relaxamento mata o desejo. Já a incerteza o mantém vivo.
E não se trata de manipular, mas de compreender como a dinâmica emocional opera de forma natural. Ela vai começar a competir pela sua atenção. Primeiro de forma discreta. Mensagens fora de hora, perguntas aleatórias, fotos estratégicas. Depois, de forma mais explícita, convites, reclamações por sua ausência, cobranças sutis. Quanto menos você dança no ritmo dela, mais ela tenta dançar no seu. E quando você finalmente dá pequenas doses de atenção, parece para ela uma recompensa. A psicologia humana funciona assim. O que é difícil se torna valioso. O que é valioso se torna prioridade. E quando você controla a distribuição da sua energia, ela começa a se alinhar ao seu eixo. E então acontece a virada. Ela passa a temer te perder. Esse é o ponto exato onde a perseguição emocional nasce de maneira irreversível. Esse medo não significa insegurança patológica, significa percepção de valor. Ela entende que você não é facilmente substituível, que não está disponível para qualquer pessoa, que sua presença tem peso. E quanto maior o medo de perder, maior o impulso de agarrar. É exatamente nesse ponto que ela começa a investir mais, correr atrás, demonstrar ciúmes, tentar agradar e se aproximar. No fundo, o que ninguém tem coragem de admitir é que mulheres valorizam homens que não são emocionalmente acessíveis demais. Homens que têm mundo interno, silêncio, disciplina, paciência, profundidade. Homens que não colocam a mulher no centro, mas fazem ela querer entrar no centro do mundo deles. E quando você se torna esse tipo de homem, ela corre atrás não por necessidade, mas por desejo. O tipo mais forte que existe. Existe um ponto na relação entre homem e mulher em que o jogo muda completamente. É quando ela começa a imaginar você com outra. Parece simples, mas é um dos gatilhos psicológicos mais poderosos que existem na mente feminina. Não porque ela seja possessiva por natureza, mas porque mulheres medem valor pelo que outros desejariam ter. Quando ela percebe que você é o tipo de homem que outras mulheres querem, que outras mulheres olham, que outras mulheres valorizam, sua percepção muda instantaneamente. Você deixa de ser apenas um homem interessante e se torna um território emocional que precisa ser conquistado antes que alguém o faça. Esse medo silencioso, mesmo que ela não admita, é o combustível de um desejo mais intenso. Mas esse despertar só acontece com homens que têm vida própria. O homem que vive orbitando ela, que coloca ela como centro da existência, jamais ativa esse gatilho. Um homem com propósito, com ambições, com movimento, sim. Esse é o homem que faz ela olhar e pensar: se eu não me esforçar, ele não vai esperar por mim. E essa sensação é extremamente poderosa, porque desloca a dinâmica emocional. Ela deixa de ser a que decide e passa a ser a que teme perder. E uma mulher que teme perder é uma mulher que corre atrás. O problema dos homens comuns é que eles revelam suas intenções cedo demais. Eles mostram que já estão completamente entregues, fascinados, disponíveis. Isso tira toda a atenção da mistura emocional. Uma mulher não corre atrás de algo que já está ajoelhado aos pés dela. Ela corre atrás do que está ereto, firme, sólido, independente. Do que não se dobra pelo elogio, não se desmancha pela atenção, não se perde por causa de um sorriso. E é exatamente isso que faz sua energia se tornar viciante. Você é o único que não gira em torno dela. E isso faz ela girar em torno de você. A presença masculina que mais prende uma mulher não é a presença constante, mas a presença seletiva. Quando você escolhe aparecer e não aparece por necessidade. Quando você fala com ela com serenidade e não com fome emocional. Quando você olha nos olhos sem pressa, como se estivesse analisando e não implorando. Isso desmonta completamente as defesas femininas. Ela sente que não consegue te mover, e é isso que a faz tentar mais. A maior contradição é que a liberdade que você demonstra é a prisão emocional dela. Quanto mais livre você é, mais presa ela fica. E aqui está uma verdade crua. Mulheres desejam homens que têm sombra. Não sombra destrutiva, mas sombra controlada. Uma intensidade que não é exposta, mas percebida. Uma força silenciosa que ela sente no seu olhar, na sua calma, na forma como você não se desespera. Essa sombra é o que diferencia o homem bom do homem inesquecível. O bom é previsível. O inesquecível tem profundidade. O bom fala demais. O inesquecível observa. O bom tenta agradar. O inesquecível deixa ela curiosa, nervosa, mexida. É a sombra que a faz querer entrar mais fundo na sua mente, porque ela sente que há camadas que ainda não tem acesso. E quando ela não tem acesso, ela tenta conquistar. Toda mulher quer se sentir especial o suficiente para atravessar o que outras não atravessam.
E quando você não entrega tudo de si de imediato, você a faz sentir que precisa conquistar mais. É nesse ponto que ela passa a oferecer mais atenção, mais carinho, mais proximidade. Não por manipulação, mas porque a psicologia feminina funciona como uma porta que precisa ser aberta com esforço. Se a porta já está escancarada, não há interesse. Se a porta está levemente entreaberta, ela tenta passar. Um dos elementos mais maquiavélicos da atração é o seguinte: mulheres se conectam com a forma como você as faz se sentir, não com o que você diz. E você a faz sentir algo muito poderoso quando não está desesperado pela aprovação dela. Quando você mantém sua energia masculina intacta, mesmo diante da beleza, do charme, das provocações. Quando você demonstra que não se abala com rejeição, não se perde com elogio, não se desmonta com frieza. Isso mostra algo que quase nenhum homem tem: domínio emocional. E domínio emocional é o alicerce da atração feminina. E então surge a fase mais importante, aonde ela começa a investir mais do que você. É quando ela te procura, manda mensagens inesperadas, tenta iniciar conversas, tenta provar que ainda está presente. Ela faz isso porque sente que você não está apegado. E a ausência de apego cria magnetismo. É irônico, mas quanto menos você tenta segurá-la, mais ela tenta se aproximar. A natureza humana é assim. Perseguimos o que não está em nossas mãos. Ela vai começar a notar pequenos detalhes em você: o silêncio, o autocontrole, a paciência, a forma como você não reage ao caos, como não briga por migalhas, como não se desespera. E isso ativa nela a sensação de que você é diferente do padrão que ela está acostumada. Você se torna um desafio emocional. E desafios são irresistíveis para mulheres que têm personalidade forte, e para as que fingem que não têm também. Isso tudo só funciona quando você vive em um eixo. Você primeiro. Sua vida primeiro. Seu propósito primeiro. Ela entra no fluxo. Não é o fluxo. Essa estrutura faz com que ela perceba o próprio comportamento mudando. Perceba que está te desejando mais do que deveria. Pensando em você mais do que gostaria. Analisando mensagens, relembrando olhares, repensando atitudes. É nesse ponto que ela começa a correr atrás. Não porque você pediu, mas porque você se tornou impossível de abandonar. Quando uma mulher percebe que você não reage aos estímulos que derrubam os outros homens, algo inquietante começa a te acontecer dentro dela. É como se a imagem que ela tem de você ganhasse contornos novos, mais profundos, mais enigmáticos. Ela sente que existe algo em você que não entende. E tudo que não entendemos, tentamos possuir. O fascínio nasce exatamente daí. Da incapacidade de categorizá-lo, de prever suas respostas, de antecipar suas atitudes. Você se torna um ponto cego emocional na mente dela. E esses pontos cegos são os que mais atraem, os que mais consomem, os que mais aprisionam. O homem comum vive reagindo ao feminino. O raro obriga o feminino a reagir a ele. Essa inversão é o coração da sedução maquiavélica. Você não segue o ritmo emocional dela. Ela é que se ajusta ao seu. Isso acontece porque você não vive esperando aprovação. A maioria dos homens responde rápido demais, explica demais, tenta demais. Você não. Você mantém seu eixo. Sua vida não para porque ela demorou a responder. Suas emoções não entram em pânico porque ela ficou estranha. Sua autoestima não oscila porque ela agiu fria. Essa estabilidade enfraquece o poder psicológico que muitas mulheres estão acostumadas a exercer. E quando uma mulher perde poder, ela tenta recuperar. É nessa tentativa que ela corre atrás. Mas esse comportamento só se sustenta quando você realmente tem algo maior do que ela dentro de você. Propósito, ambição, um mundo interno vivo. Não é fingimento. Fingir desinteresse cria desconfiança. Viver uma vida que não gira ao redor dela cria respeito. O respeito é a base da atração. Uma mulher pode até querer um homem que não respeita, mas nunca correrá atrás dele. O que faz ela correr é a soma de duas sensações perigosas: admiração e incerteza. Admiração pelo que você é, incerteza sobre o quanto você a quer. Essa mistura é explosiva. Ela acende um desejo tão profundo que muitas mulheres tentam esconder, mas nunca conseguem por muito tempo. E a cada atitude sua, você alimenta esse fogo. Você não responde com fome, responde com calma. Você não corre para explicar. Deixa ela imaginar. Você não prova nada. Deixa ela construir a própria percepção. E a mente humana sempre preenche o silêncio com fantasia. Quando você não diz tudo, ela cria narrativas dentro da cabeça.
E essas narrativas são sempre mais intensas, mais dramáticas e mais emocionais do que qualquer coisa que você diria. Isso é psicologia pura. A ausência de informação é preenchida com imaginação. E imaginação cria apego. Em algum momento, ela começa a se perguntar se você realmente gosta dela ou se está apenas sendo educado. E a dúvida dói. A dúvida corrói o ego. A dúvida faz ela voltar para ver se você deu sinal. Faz ela reler conversas. Faz ela lembrar de momentos específicos. A dúvida se transforma em investigação interna. E quanto mais ela investiga, mais conclui que não consegue decifrar você. É aqui que a perseguição começa a ganhar forma. É aqui que ela passa a buscar pequenos gestos, migalhas, pistas. É aqui que ela tenta te puxar para perto. Não com palavras bonitas, mas com comportamentos estratégicos. Ela começa a testar sua presença. Some para ver se você procura. Joga charme para ver se você se entrega. Finge desinteresse para ver se você reage. E todas as vezes que você não reage como esperado, ela se perde mais. Porque todo teste que falha contra você aumenta a percepção de que você é extraordinário. Homens extraordinários são difíceis de controlar. E tudo que é difícil de controlar se torna emocionalmente perigoso. Mulheres sentem isso no corpo. E ao invés de fugir do perigo, se aproximam dele. Porque perigo emocional é sinônimo de intensidade, e intensidade é sinônimo de paixão. A parte mais maquiavélica é que você não faz nada propositalmente contra ela. Você simplesmente não entrega o que a maioria entrega. Você não corre atrás. Você não implora. Você não tenta se provar. Você não busca afeto como esmola. E essa postura gera um fenômeno psicológico silencioso. Ela começa a se perguntar se você não está vendo o valor dela. E quando uma mulher precisa mostrar valor, ela investe mais do que deveria. Ela tenta ser mais doce, mais presente, mais carinhosa. Ela não faz isso por bondade, faz por sobrevivência emocional. O cérebro dela diz: ele não está me priorizando, então preciso me tornar priorizável. E quando ela entra nesse modo, você se torna a referência emocional dela. Ela pode conhecer outros homens, pode conversar com outros homens, pode até sair com outros, mas não sente por nenhum o que sente por você, porque o impacto emocional não é substituível. O corpo dela reage ao seu silêncio. A mente dela reage ao seu olhar. O ego dela reage à sua indiferença seletiva. E o coração dela reage ao fato de que você é o único que ela não consegue dobrar. Ela começa a te enviar sinais tentando te puxar. Fotos, comentários, provocações, mensagens estratégicas. E cada uma dessas tentativas é um lembrete de uma única coisa. Ela já está tentando te conquistar. Quando uma mulher tenta te conquistar, a perseguição está oficialmente iniciada. É nessa fase que ela pensa mais em você do que admite. Fala de você para amigas, stalkeia suas redes, repara em cada detalhe seu. E tudo isso só acontece por um motivo. Você não caiu na armadilha de se tornar mais um. Mulheres correm atrás do homem que elas sentem que podem perder, e que seria doloroso perder. Do homem que não depende delas para existir. Do homem que não gira em torno delas. Do homem que seria desejado por outras. Do homem que tem silêncio, profundidade, propósito e ego firme. Um homem assim se torna uma ameaça emocional. E ao mesmo tempo, a maior fonte de desejo. Quando uma mulher percebe que você não caiu no feitiço dela, que não se perdeu nos encantos, que não se dobrou ao jogo emocional que ela usa com todos os outros, acontece algo que poucas pessoas entendem. Ela começa a sentir um misto de frustração e encantamento impossível de controlar. A frustração nasce do ego ferido, porque ela esperava que você fosse como a maioria. O encantamento nasce do respeito, porque finalmente encontrou um homem que não dança no ritmo dela, mas no próprio. E esse contraste psicológico é devastador. Devastador no melhor sentido. É o tipo de impacto que faz ela te querer de um jeito quase involuntário. É aqui que o comportamento dela começa a mudar sem que ela perceba. Ela responde mais rápido. Ela repara no que você faz. Ela analisa cada palavra sua. Ela sente ciúmes de coisas que antes nem notava. Tudo isso acontece em silêncio, mas é nítido para quem sabe ler sinais. Quando uma mulher começa a ajustar a energia dela à sua, ela já está emocionalmente capturada. O desejo feminino não nasce da certeza, mas da tensão, e você se torna a maior fonte dessa tensão. Não porque manipula, mas porque vive. E nessa fase, algo ainda mais profundo ocorre. Ela começa a competir consigo mesma. Não com outras mulheres. Consigo. Ela quer ser melhor para você.
Quer ser mais interessante, mais feminina, mais atenciosa, mais irresistível? Uma mulher só entra nesse estágio quando sente que um homem tem opções reais. A percepção de que você pode perder tempo com outras, que pode escolher outra, que não depende dela, tudo isso a coloca num estado de alerta emocional. E dentro desse alerta, ela se esforça, mesmo sem admitir. É uma batalha silenciosa que ela trava dentro da própria cabeça. Será que ele gosta de mim? Será que estou fazendo certo? Será que ele sente minha falta? E quanto mais ela pergunta, mais investida fica. A psicologia feminina se move por intensidade. E a intensidade que você carrega é justamente o que a faz tentar te conquistar. Ela sente que não te tem por completo. Ela sente que seu interesse é real, mas não absoluto. Que seu desejo existe, mas é controlado. Que você a deseja, mas não precisa dela. Isso mexe profundamente com a mente de uma mulher, porque finalmente ela encontra alguém que não coloca o valor dela acima do próprio. Esse equilíbrio emocional é raríssimo. A maioria dos homens se ajoelha emocionalmente. Você não. E é exatamente por isso que ela levanta para te seguir. Ela começa a querer te impressionar. Fala de conquistas, mostra fotos melhores, manda indiretas, tenta demonstrar valor de forma sutil. Ela quer que você a veja como uma mulher digna do seu tempo. Não porque você pediu, mas porque você mostrou, sem dizer nada, que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Esse é o ponto que poucos entendem. Quando você vive como um homem de valor, você não precisa provar valor. Você o exala. E ela sente. Mulheres têm um radar extremamente aguçado para detectar homens que possuem presença, disciplina, ambição e autenticidade. E quando encontram um, correm atrás. E aqui vem a parte maquiavélica. Quanto mais ela tenta te entender, mais se perde. Porque você não entrega tudo. Você não revela seus medos, seus segredos, seus sentimentos mais profundos logo de cara. Não porque é frio, mas porque é seletivo. E a seletividade masculina é uma das armas psicológicas mais atrativas que existe. Uma mulher quer ser a escolhida, quer ser a que atravessa as camadas, quer ser a que ele deixa entrar onde ninguém entra. Quando ela percebe que você não abre a porta para qualquer uma, ela sente um privilégio emocional em cada gesto que você concede. E esse privilégio a faz buscar mais. Ela começa a criar cenários imaginários com você. Pensa na reação que você teria se ela sumisse. Imagina você com outra. Se pergunta se seria substituída facilmente. Analisa suas redes, seus horários, suas ausências. E cada ausência sua cria uma presença na mente dela. O silêncio se transforma em narrativa. A distância vira desejo. A falta vira necessidade. É exatamente assim que o ciclo da perseguição se consolida. Você não aprende. Ela se prende sozinha. E se você mantém o comportamento de um homem que não cai em desespero, que não implora, que não corre atrás, ela intensifica a busca. Ela te chama sem dizer que chamou. Ela insinua sem confessar que insinuou. Ela testa para ver se você reage. E quando não reage, volta mais forte. É aqui que muitas começam a fazer coisas que nunca fariam por outros homens. Preparar algo especial, enviar mensagens carinhosas, marcar presença de forma mais doce, procurar seu toque, sua voz, sua companhia. Isso não nasce de submissão, nasce de admiração misturada com desejo. Mas o detalhe mais sombrio e mais poderoso é este: quanto mais ela investe, mais medo ela sente, porque todo investimento emocional traz o risco de perda. E quando ela teme a perda, sua mente se agarra a você com mais força. Ela passa a interpretar sua ausência como possibilidade de abandono. E ninguém suporta imaginar perder o que considera raro. Raridade é o maior afrodisíaco psicológico que existe. E você se torna raro quando não se oferece como abundância. Você se torna inesquecível quando não se torna inevitável. Você se torna desejado quando não se torna previsível. Você se torna perseguido quando se torna indispensável, não pela necessidade, mas pelo impacto. E quando ela sente impacto, ela corre atrás, porque perder você deixaria um vazio que nenhum outro preencheria. E ela sabe disso. Quando uma mulher chega ao ponto em que pensa em você sem querer, em que age por impulso, em que observa seus movimentos tentando prever o próximo, significa que você já invadiu a mente dela de uma forma irreversível. Mas o segredo não é apenas chegar até aí, é se manter. O homem comum conquista e perde. O homem raro conquista e mantém o poder emocional por tempo indefinido. E isso só acontece quando você continua sendo tudo aquilo que a atraiu no início. Silêncio, força, direção, seletividade e propósito.
A mulher corre atrás de um homem que não a coloca num pedestal, mas que também não a desrespeita. Um homem que cria um espaço onde ela quer entrar, mas nunca é empurrada para dentro. Uma coisa precisa ficar clara. Quando ela finalmente sente que está prestes a te conquistar, você precisa evitar a armadilha fatal, entregar-se completamente e matar o mistério que a fez correr atrás. Homens fazem isso o tempo todo. Ela mostra interesse, ele se derrete. Ela demonstra carinho, ele se ajoelha. Ela manda uma mensagem bonita, ele já responde como se fosse propriedade dela. E é aí que tudo desaba, porque você destrói exatamente o elemento que sustentava o desejo, o imprevisível. O desejo feminino se alimenta do mistério, da profundidade, do silêncio significativo. Quando você entrega todas as camadas, quando se torna previsível, quando vira mais um, a chama morre. Não de uma vez, mas morre. O segredo maquiavélico é simples, mas exige maturidade. Continue presente, mas não entregue sua alma toda. Continue interessado, mas não disponível demais. Continue firme, mas nunca carente. Continue carinhoso, mas só quando escolher, não quando ela exigir. É assim que você mantém a tensão emocional viva. A tensão é o oxigênio do desejo. Sempre haverá um espaço entre vocês. Não um abismo, mas uma fina distância que faz ela querer dar um passo a mais. Esse é o espaço do mistério, do respeito, da atração. E homens que entendem isso vivem em vantagem permanente. O que mantém uma mulher correndo atrás de você é a sensação de que, mesmo quando ela se aproxima, ainda existe algo seu que ela não possui. Uma parte da sua mente que ninguém acessou. Uma parte do seu silêncio que ela ainda não entende. Uma parte da sua vida que funciona independente dela. Essa autonomia emocional é irresistível para quem tem força. Mulheres não querem dominar um homem, querem ser escolhidas por um homem que ninguém domina. Esse é o ponto mais profundo da psicologia feminina que quase ninguém fala. Ser escolhida por alguém que não se curva a ninguém é o ápice do valor emocional que uma mulher pode sentir. Mas para isso, você precisa continuar sendo um homem que se escolhe primeiro, que escolhe sua vida, sua ambição, sua direção. Um homem que nunca abandona seu caminho para correr atrás de alguém. Um homem que entende que amor não é prisão, é liberdade compartilhada, e que só compartilha essa liberdade com quem realmente merece. Essa postura cria uma polaridade tão forte que faz ela se alinhar naturalmente a você, porque percebe que você não precisa dela, mas a quer. E ser querida sem ser necessária é o que há de mais poderoso para uma mulher emocionalmente madura. Mulheres respeitam homens que têm autoridade interna. Esse tipo de autoridade não é grito, não é prepotência, não é agressividade. É a capacidade de manter o próprio nome, o próprio valor e o próprio espaço mesmo quando apaixonado. É o homem que ama sem se ajoelhar, que deseja sem perder a racionalidade, que se entrega sem se anular. Esse equilíbrio é tão raro que só de percebê-lo ela se sente privilegiada. Você não precisa dizer isso, ela sente. E tudo que é sentido é mais forte do que tudo que é dito. E então chegamos ao ponto final. O medo de perder você. Não o medo criado por jogos infantis, mas o medo natural que nasce quando ela enxerga o seu valor de verdade. Esse medo a mantém atenta, presente, investindo. Ela sabe que se não cuidar, se não cultivar, se não acompanhar seu ritmo, você simplesmente seguirá em frente. Ela teme perder não o que você faz, mas quem você é. Perder um homem comum não dói. Perder um homem raro deixa marca. E mulheres evitam esse tipo de dor com todas as forças. Você se torna inesquecível quando se torna um padrão emocional. Quando ela percebe que nenhum outro homem traz a mesma calma, a mesma força, a mesma profundidade. Quando nenhum outro entende o silêncio dela como você. Quando nenhum outro mantém a própria vida como prioridade enquanto ainda a deseja. Esse contraste cria vínculo, cria respeito, cria atração contínua. E é isso que a faz correr atrás por meses, anos, às vezes para sempre. No fim, tudo se resume a uma única ideia maquiavélica. Você não conquista uma mulher correndo atrás dela. Você conquista sendo o homem que ela teme perder, mas admira demais para abrir mão. Você se torna esse homem quando domina sua energia, controla seu emocional e vive sua vida com propósito. Quando não implora, não força, não pressiona. Quando é firme, intenso, profundo e ao mesmo tempo livre. Ela corre atrás do homem que não tenta agradar, mas que naturalmente agrada. Do homem que não se explica, mas que é impossível de ignorar. Do homem que não se entrega fácil, mas se entrega com presença. Do homem que não precisa dela, mas a escolhe.
Esse é o homem que fica para sempre na mente feminina. Esse é o homem que Maquiavel admiraria. E esse é o homem que ela corre atrás enquanto vive, e mesmo depois.